E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Desculpem a informalidade do vídeo, tô com essa cara de mendigo e vim completamente sem preparar. E a gente vai falar hoje sobre day trade, tá? E a conclusão do vídeo, se você não tiver paciência para assistir ele inteiro, é que lucro no day trade é possível, mas técnica para ganhar dinheiro no day trade é pseudociência. Então eu vou tentar sustentar o meu argumento ao longo desse vídeo sem ter me preparado muito para isso. E eu vou falar aí, sobre esse assunto de maneira bastante passional. O que é passional? Paixão, emotivo, emoção, impulso. Falar meio putaço. Não sei se vocês percebem, mas ao longo desse canal eu sempre me comprometo a fazer determinados conteúdos, mas quanto mais promessa eu faço, menos eu cumpro. Porque quando eu prometo fazer algum vídeo, algum conteúdo sobre alguma coisa, ele vira trabalho e eu acho que eu tenho que fazer aquilo. E aí eu acabo não fazendo. É, Porque esse canal ele sempre foi meio que um ponto de desabafo para eu falar alguma coisa que estava me incomodando em algum momento. E várias vezes eu vim aqui tentar dissuadir amigos meus de fazerem cagada, coisa que eu achava que eu considerava cagada. Então eu já vim aqui falar sobre marketing multinível, eu já vim aqui falar sobre trade Hotmart, é um negócio aí de e-produtos que para mim não faz o menor sentido. E hoje a gente vai falar sobre day trade. Embora exista gente que vive disso, a gente precisa falar não do cara que vive de investir porque ele conhece o mercado. A gente precisa falar do entusiasta que está caindo naquele vídeo, que está bombando, do cara que ensina a técnica de você ficar milionário com day trade. E por que eu digo que isso é pseudociência? É, Algumas pessoas me perguntam se eu trabalho no mercado de ações, porque eu falo sempre dando exemplos de mercado. Então, lembra quando eu falo na descrição do vídeo que eu sou entusiasmado com muita coisa, mas não sou bom em nada porque eu não me aprofundo em nada? Então, vos falo uma pessoa que não entende profundamente do mercado e não entende profundamente de economia, mas que leu muitas biografias de pessoas que viveram disso e que se entusiasmam não com o futuro, mas com o passado e a análise dos acontecimentos. E não, eu não invisto em ações, porque é uma coisa que depois eu não consigo dormir. Por mais que eu queira um negócio a longo prazo, eu não consigo dormir depois. Então, assim, enquanto você está concentrado em algo, você está trabalhando. Eu estou trabalhando BDO, por exemplo. Enquanto você está concentrado em algo, você está trabalhando. E eu não quero trabalhar para o meu dinheiro. Eu prefiro que o meu dinheiro, mesmo que de forma muito pouco rentável, trabalhe para mim. Agora vamos falar sobre isso. Para você aprender para você entender como o mercado de ações funciona, você tem que entender a diferença entre valor real e expectativa. Porque economia nada mais é do que você estudar o atendimento das necessidades, o atendimento dos anseios das pessoas. É o equilíbrio da oferta com a procura. É como é que você faz com que mais pessoas saiam felizes. Como é que você alcança um equilíbrio? E esse equilíbrio, ele não é sequer alcançável. Por isso que é fácil, é muito fácil para quem olha de fora falar assim que o capitalismo é errado ou que o governo não tem como dar certo. É muito fácil para esses caras estarem certos atacando e falando que não dá certo, porque não dá mesmo, porque é impossível. É impossível você pegar um governo que satisfaça toda a população. E é impossível você, com o mercado, chegar a um equilíbrio em que não haja chegar a um ponto em que haja equilíbrio e que ninguém saia desfavorecido. Não dá para você chegar nesse ponto. Então não caia na conversa de gente que só fala que não presta, que não tem como dar certo, que vai falir. Logo você tem que acreditar no que ela fala. Não preste atenção nas pessoas que ficam falando por que o negócio não dá certo. Preste atenção na versão que a pessoa conta do porquê aquilo que ela acredita vai dar certo e comece a questionar as ideias dessa pessoa. É mais ou menos assim, você tem que, todo produto em qualquer lugar do mundo, ele tem um determinado valor, porque demora um determinado tempo e é necessário que você invista um determinado recurso para que você consiga. Então, assim, você precisa do machado lá de Manos, você precisa de uma maestria legal e você precisa de um tempo e o cara tem que ter energia para ir lá e coletar o tronco. Uma vez que ele coleta o tronco, esse tronco ele tem um valor que é o tempo que foi investido, os recursos, o capital que foi investido. Agora, além do valor dele, você vai ter que levar em consideração uma outra coisa. Um tronco sempre será um tronco. Um pedaço de madeira sempre será um pedaço de madeira. Agora, o que vai fazer a precificação daquilo é o quanto as pessoas estão interessadas naquele tronco naquele momento. Quanto mais pessoas você tiver para menos tronco, mais o preço sobe. Agora, se todo mundo no servidor de uma vez só for começar a coletar tronco e jogar tudo tronco no mercado e tiver pouca gente precisando, porque afinal de contas todo mundo está coletando isso, o que vai acontecer? O preço vai cair.
O preço vai cair quando o preço do tronco no BDO cai, significa que o tronco deixou de ter valor e com ele você não pode mais fazer navios e com ele você não pode fazer mais fornos? Não, o fato do preço do tronco ter caído naquele momento não significa que o tronco diminuiu de tamanho, logo ele faz menos navios. Ele apenas significa que as pessoas não estão interessadas naquele tronco naquele momento. Não é que as pessoas não estão interessadas agora e nunca mais elas vão se interessar. Elas podem, por exemplo, todas começarem a coletar tronco e todas colocarem no mercado, o preço inteiro despencar e ninguém comprar. Você acha que amanhã ela vai acordar no jogo e ela vai falar: ah, eu vou coletar tronco porque eu vou colocar para vender no mercado? Se o preço caiu e se ela não está conseguindo vender barato aquilo que ela colocou para vender no mercado, dando prejuízo para ela, você acha que ela vai coletar? A menos que ela esteja ganhando cafras e o tronco seja um efeito colateral das cafras que ela está coletando, ela não vai querer isso para a vida dela e ela vai fazer alguma outra coisa. Quando as pessoas elas deixam de fazer essa alguma outra coisa, quando essas pessoas elas deixam de fazer essa alguma outra coisa, elas vão continuar, as pessoas no servidor elas vão continuar cozinhando. Desculpa, eu me distraí aqui. As pessoas no servidor, por exemplo, elas vão continuar cozinhando. Quem sempre cozinhou vai continuar cozinhando. E aí, de repente, o volume de madeira necessária para os fornos de reposição dos cozinheiros vai consumir lentamente aquele tronco que estava no mercado. Como um monte de jogadores que seguiu aquela cauda, aquele gerador de conteúdo que falou se quer dinheiro vai coletar tronco, como todo mundo seguiu aquela cauda e todo mundo se frustrou, todo mundo parou ao mesmo tempo de coletar o tronco. Todo mundo parou ao mesmo tempo de colocar o tronco e parou de colocar no mercado. E lentamente, mas muito lentamente mesmo, os cozinheiros eles continuaram comprando aquelas tábuas para fazer fornos. E aí aquela tábua foi secando no mercado. À medida que foi secando, ela foi secando de quem primeiro? Ela foi secando primeiro dos mais desesperados. E isso daqui você vê em tempo real. Vamos ver o cara mais desesperado para vender o negócio? Não, não é tempo, é tronco, Fausto. Você está pensando errado. Vamos olhar aqui. Todo mundo aqui tem tronco. Quem é o mais desesperado? Uau, secaram. Que legal, cara, secaram um negócio. E isso quebrou o meu exemplo. Mas vamos supor que assim a gente tivesse muita oferta. As pessoas que estão consumindo tronco, elas vão fazer o quê? Elas vão consumir primeiro dos mais desesperados. Então, se tivesse alguém aqui vendendo a 8.200, ele venderia primeiro. A 8.400, ele venderia depois. A 8.600, ele venderia depois. E as pessoas elas continuam vindo, por quê? Porque as reposições elas não estão sendo feitas. Logo, o que aconteceu? Aquele tronco que estava lá embaixo, aquele tronco que estava absurdamente desvalorizado, o que aconteceu? Ele começou a subir. E eis que agora só tem um cara, porque todo mundo que estava aqui e tinha colocado o tronco para vender, vendeu. Eles tiveram tempo de vir colocar mais para vender? Não, não tiveram. Só tem esse cara aqui vendendo nesse momento. E esse cara ele está podendo vender muito próximo do preço máximo que a gente consegue obter nisso daqui. Você percebe que o fato de todo mundo ter parado de colocar tronco no mercado, as pessoas terem parado de coletar, não fez com que o valor inerente do tronco, que é ser consumido para as pessoas que estão fazendo barcos e fornos, você percebe que elas continuam interessadas nesse produto e ele continua tendo algum valor? Então, você tem o valor do tronco e você tem a necessidade da pessoa de comprar ou a necessidade da pessoa de se livrar daquilo porque ela está precisando de dinheiro para fazer outra coisa. Então, se você for um cara com muito tronco no momento em que você está desesperado por silver, no momento em que ninguém no mercado quer comprar porque todo mundo foi lá e coletou e quer vender, você está lascado, você não vai ter liquidez no seu ativo. E aí você vai ficar puto e vai falar assim, eu quero vender por 5K. Para me livrar logo. Aí o jogo não te permite. Por quê? Porque o jogo ele tem um controle de limites de mercado e a gente pode fazer um vídeo só sobre isso do porquê que na vida real talvez não precise, mas no jogo precisa, senão esse jogo já tinha morrido. Se esse mercado ele não tivesse controle de preço máximo e de preço mínimo, ele já não existiria mais, porque haveria gold sellers, haveria pay to win, haveria pessoas comprando e vendendo itens por dinheiro real. E esse jogo já não existiria mais. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o fato de você ter uma coisa, quando todo mundo tem, e todo mundo quer vender, e todo mundo precisa de dinheiro, não significa que aquilo tenha perdido valor e que ele faça menos forno só porque todo mundo tem aquilo lá agora.
Se você esperar um momento de transição em que as pessoas elas vão mudar de atividade, elas vão migrar de atividade, elas vão fazer outra coisa, os estoques delas vão começar a diminuir, elas lentamente vão começar a vender para um mercado que vai ter o seu nível de absorção natural. Você tem que acreditar que em algum determinado momento, aquele bem que não valia nada, ele de repente passa a vender aquilo que ele de fato vale. Por quê? Porque aí você desconta as expectativas de especulação das pessoas naquele momento. Estou falando muito complicado ou você está querendo entender? O que eu estou querendo dizer é que imagina que eu abro o gráfico de meteorologia, hoje. E eu falo, eu vou te ensinar day trade. Eu vou te ensinar day trade porque toda vez começa a subir e na hora que subir ele dá uma caída. Então o ideal é que você seja inteligente de entrar logo no começo da subida. Mas se você perder essa entrada, depois você vai ver que vai cair. E aí ele vai cair até mais metade do que ele subiu. Aí é a hora de você entrar. Aí é a hora de você entrar porque ele vai subir de novo. Isso é pseudociência. Isso é pseudociência porque o cara que viu subindo aqui, ele falou, puta merda, agora é hora de entrar. Aí caiu. Nossa, mas vai dar uma subidinha. Agora sim eu vou comprar. Aí o que aconteceu? Foi lá para baixo. Entende que numa dessas, se você tivesse apostado todo o seu dinheiro no day trade, você teria perdido tudo porque você achou que você assistiu um vídeo do cara e aprendeu a entender curvas, quando ações não se trata de entender curvas, trata-se de entender o anseio das pessoas por determinado bem e a necessidade que elas têm de vendê-los. Tá entendendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Então, se você tá dando dinheiro para um cara que tá te ensinando o Paranauê do day trade, porque ele vai te ensinar a ficar rico, e esse cara chega para você e fala assim, Daniel, ontem fez 29 graus, hoje fez 30. Na sexta passada fez 32. O que isso diz em relação ao tempo de amanhã? Porra nenhuma. Quando você olha para esse gráfico aqui e você fala, olha, a semana passada o tronco estava 7.950, aí agora ele tá, depois ele foi para 9.400, aí ele caiu para 6.650, depois ele subiu para 9K, aí agora tem os caras aqui vendendo, querendo vender por 3.000 e o cara que quer comprar só quer pagar 8.850. O que isso hoje, dado a movimentação da curva ontem, diz sobre o amanhã? Porra nenhuma. Porque o dia de amanhã será feito pela quantidade de jogadores que decidirem ir lá coletar tronco e a quantidade de players que decidirem entrar para comprar tronco para fazer navio e fazer forno, ou fazer móveis, ou fazer qualquer outra coisa. Entende o que eu quero dizer? Que estudar gráfico de trade é pseudociência porque você está usando o tempo, a meteorologia de dias anteriores para falar como que vai ser amanhã. E o meteorologista, ele não chega à temperatura de amanhã olhando para a temperatura dos dias anteriores. Ele olha para as massas de ar se deslocando, para as frentes frias vindo, para a rotação da Terra, para as correntes marítimas. Esse cara ele leva em consideração todo o clima, toda a altura, são vários fatores que compõem o clima, mais as massas que vão compor o tempo daquilo ali. Ou seja, para você prever como uma ação vai se comportar, você tem que olhar para eventos futuros, você tem que ler o patch notes, você tem que ver o que estão falando lá no servidor que vai estar mais adiantado, você tem que escutar o rumor de algum item que vai pedir tronco para você já se preparar para você conseguir atender a demanda. Quando essa demanda avassaladora vier, você vem vender um estoque que você fez e aí você vem vendendo no preço que os caras estão dispostos a pagar e aí você vai fazer dinheiro. Se amanhã a gente descobrir que vai vir uma enxada que dá 1.500 pontos de maestria e que é fácil de fazer, cara, vende seus troncos hoje, porque vai todo mundo coletar madeira e vai ser uma coisa muito fácil para vender. E elas vão colocar aqui, elas não vão se importar de venderem mais barato, porque afinal de contas elas estão conseguindo muito mais fácil. Você vira um especialista em ações quando você começa a entender o mundo e não o passado. Você começa a entender a movimentação do mundo e não aquilo que aconteceu ontem. Quando você olhava para o dólar, em janeiro, as pessoas olhavam para os especialistas e falavam, não, veja bem, agora o dólar está caro
E aí, se você comprar dólar agora, você vai fazer um mau negócio, porque ele tende a cair. O que aconteceu? 2 semanas depois veio uma pandemia no mundo. Veio uma pandemia no mundo. A hora que acontece uma pandemia no mundo, tá todo mundo no Brasil, sem saber o que vai acontecer, sem saber que o mundo vai virar. No dia seguinte, o que elas vieram? Eu vou sair daqui, eu vou para um lugar mais seguro. Foi todo mundo comprar dólar e ien. Vazou todo mundo daqui. O que aconteceu com o dólar aqui? Disparou. Foi para mais de 5, chegou a quase 6. O que as pessoas estavam falando do dólar a quase R$ 6? Bolsonaro é um filho da puta. Como se o Bolsonaro ser feio ou ter falado alguma coisa tivesse deixado o dólar lá. As pessoas mostram que elas não entendem o mundo. E não que o Bolsonaro ele não pudesse ter feito coisas que poderiam amenizar esse disparo. E não que as coisas não poderiam estar melhor se ele fosse, enfim, se o governo, não Bolsonaro, se o governo ele fosse mais eficiente, melhor comunicador e melhor estrategista. As coisas poderiam estar melhor, sim, mas o que faz o preço subir não é o mundo que poderia ser, é o mundo do jeito que ele é. Os investidores eles estão com medo de investir aqui, e eles estão buscando moedas mais fortes, eles estão indo todos lá para fora, e é por isso que o dólar dá as curvas que dá. No dia seguinte de uma mudança brusca, você tem a internet cheia de especialistas dizendo por que o dólar foi para o patamar que foi, por que o dólar está no patamar que está. Todos esses especialistas eles sabem muito bem o porquê que aconteceu a movimentação. Por quê? Porque eles estão olhando para o passado. Esse cara consegue dizer onde o dólar vai estar amanhã? Não. Por quê? Porque o preço do dólar amanhã vai depender dos acontecimentos do dia amanhã. Você não tem como adivinhar o que vai acontecer amanhã no mundo para conseguir se antever essa movimentação. Logo, todo cara que fala para você, eu vou te deixar rico, porque eu vou te ensinar os paranauê do day trade e eu vou te mostrar como ganhar muito, mas muito dinheiro fazendo movimentações no mesmo dia, esse cara está mentindo para você. E se por um acaso você colocar lá 10 mil reais e sair com 11 no final do dia, é a mesma coisa de você pegar Covid e se curar tomando cloroquina. Porque os R$ 1.000 eles podem não ter sido efeitos da técnica que você aprendeu com o fudidão lá que te ensinou as técnicas de day trade. Você pode ter simplesmente ter dado sorte de fazer as movimentações num determinado momento, seguindo coisas que acontecem naturalmente, mas que poderiam não ter acontecido e poderia ter acontecido exatamente o inverso. Entende? Ah, mas aqui nós temos que investir no nióbio porque ele está lá debaixo da terra e se a gente fizer vai vender muito valor. Aí você fala, cara, eu vou colocar todo esse dinheiro nessa extratora aqui de nióbio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar R$ 1 milhão que eu tenho, que é o que eu levei a vida inteira para juntar, vou comprar tudo de ações dessa empresa. Essa empresa vai pegar com esses meu R$ 1 milhão, ela vai comprar umas escavadeiras, vai comprar equipamento de proteção e vai colocar uns caras para extrair lá. Aí amanhã tem um cara andando aqui no mangue e ele acha uma fonte de 500 mil toneladas de nióbio que está muito perto da superfície. E aí o cara que é dono do terreno, ele já pegou um trator ali e está arrancando tudo. O que aconteceu comigo? Eu tomei no cu. Desculpa, eu vou invalidar o vídeo por causa do palavrão. É porque eu tô puto aqui. Eu vou substituir esse tomei no cu porque ficou muito pesado. Eu me fudi. Por quê? Porque eu coloquei R$ 1 milhão pro cara ir lá extrair um negócio que eu acho que vale uma puta de uma grana, só que não vale mais, porque a demanda, a necessidade de nióbio no mundo é muito pequena. E o cara achou 500 mil toneladas e ele tá tirando com uma pá da casa dele. Como que uma empresa tirando com equipamento pesado, fazendo escavação profunda, com equipamentos que envolvem mão de obra especializada, que envolve técnica especializada, que envolve equipamento especializado, como que esses caras vão competir no preço com um cara que achou isso daqui na calçada dele? Eu não vou conseguir competir no preço. Então como é que a minha empresa vai dar lucro se tem esse cara aqui vendendo mais barato? Aí como é que num cenário desse você olha para o day trade do nióbio e fala assim, você percebe que ontem ele subiu um pouquinho, aí ele caiu, aí nessa hora que ele cai você tem que comprar, porque se você tivesse comprado aqui ontem, isso não tem nada a ver com a realidade. Isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Você pode entrar Você pode entrar aqui no preço do trigo, que flutua muito pouco porque ele tem uma demanda muito grande, mas ainda assim ele flutua. Você pode olhar para isso daqui e falar, ó, você tá vendo que cai, depois sobe, você cai, depois sobe. Você pode comprar ações disso daqui e pode simplesmente vir um monte de gafanhoto e acabar com a plantação inteira. E você era dono dessa plantação. Porque quando você comprou papéis dessa empresa, quando você comprou pedaços dessa empresa, você comprou parte daquilo que ela tem para gerar lucro. E o que ela tem para gerar lucro é trigo. E se veio um monte de gafanhoto e comeu tudo, o que você vai vender?
Então, quando você é dono de 20%, você colocou 1 milhão lá e você é dono de 1% dessa plantação, e os caras não têm nada para vender, se você tem 5% dessa empresa, você tem 5% de nada. Então, você acabou de pagar R$ 1 milhão por 5% de nada. E aí você vai ter que esperar o ano que vem para ver se você vai conseguir recuperar alguma coisa. Você tem que entender que toda vez que você compra um papel de uma empresa, você está comprando um papel de uma empresa. Você está comprando um percentual dela. E você vai ganhar dinheiro não só no que ela vale, na variação do que ela vale, você vai ganhar no que as pessoas acham que ela vale. Você vai ganhar no mercado aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar pelo que elas acham que vai acontecer. Então, se você teve uma pandemia, o que aconteceu com as companhias aéreas? Que tinham um monte de funcionário, e tinham um monte de voos e faziam voos o tempo inteiro pelo mundo. Eles têm um custo absurdo, a manutenção de uma companhia aérea é absurda. O que aconteceu com os passageiros? Sumiram. Eles têm condições de pagar salário de todo mundo? Não. Essas empresas elas estão lascadas, elas correm o sério risco de quebrar. O que aconteceu com os donos de ações de companhias aéreas que se viram tendo percentuais de companhias aéreas? Eles falaram, cara, pegue esse papel pelo amor de Deus pelo que você quiser pagar, porque eu não quero dor de cabeça. Agora, qual é o momento certo para você entrar nessa companhia aérea? Não dá para você saber, porque você não sabe se essa empresa ela vai sobreviver ou se ela não vai sobreviver, se ela vai se recuperar, se ela não vai se recuperar, quando ela vai dar lucro, se ela vai voltar a dar lucro e quando é que ela vai voltar a dar lucro. Então, você pode achar que você está fazendo um brilhante negócio de comprar lá embaixo porque todo mundo vendeu. E você fala, eu comprei aqui, então basta eu esperar um pouco porque a hora que der uma recuperada eu vou dobrar o meu valor. Você tem informação suficiente a partir... Você pode fazer uma aposta. Se você está fazendo uma aposta, ok. Mas você tem garantia total de que essa empresa ela vai dar uma guinada e vai conseguir se recuperar e vai ser vendida para alguma outra de maneira que você seja ressarcido do valor que você investiu? Não. Porém, no momento em que está todo mundo vendendo, você pode falar, cara, a TAM existe ainda? A Gol, talvez não feche de uma hora para outra. E afinal de contas, os aviões ainda estão aí. Afinal de contas, os aviões ainda estão aí. Afinal de contas, a técnica e o acesso aos aeroportos e a condição de entregar o trabalho, ela tem. Então, talvez ela fique aí no limbo durante 1, 2 anos, mas depois talvez ela volte. E na hora que as pessoas puderem viajar, talvez todo mundo queira. E aí apareça um monte de voos e talvez ela volte a ganhar dinheiro. Eu não me importo, eu vou comprar esse papel barato aqui e vou ver no que vai dar. E depois de 4 anos, com a pandemia passando, vacina chegando, a demanda suprimida, todo mundo querendo viajar, a empresa tendo cortado gastos em todos os lugares que podia para sobreviver à pandemia. A empresa pensando, recalculando, desenhando estratégias para uma recuperação. De repente ela pode voltar e ela pode começar a dar lucro e ela pode se valorizar e você pode ser dono de um pedaço dela. E aí você ganhou dinheiro sem sair de casa só porque as pessoas dessa empresa continuaram trabalhando arduamente para sobreviver às circunstâncias. Você tem esse conhecimento todo? Então, assim, uma coisa é, se você vai comprar ações da Coca-Cola, você precisa conhecer a Coca-Cola. Se você vai comprar as ações da Brastemp, você tem que conhecer a Brastemp. Se você não conhece e ainda assim está comprando papéis dela, analisando o gráfico de uma curva que já foi, você está acreditando em pseudociência. A mesma coisa de ler horóscopo e achar que você sabe o que vai acontecer hoje à tarde. Não sabe. E a sua fé cega de que você sabe o que vai acontecer não quer dizer nada. Quer dizer nada. Aí você fala, não, mas esse cara aqui, ele ganha muito dinheiro. E eu li um livro de um cara que é muito foda. Espera. Leia as biografias de, por exemplo, caras como Jim Rogers, como Warren Buffett, e você percebe que esses caras eles ficaram muito ricos por sorte, por uma sacada brilhante que eles tiveram, e eles só continuaram no topo porque eles pegaram toda essa grana que eles tinham e pegaram toda essa influência para ter acesso à informação que eu e você não temos. Eu e você não temos. Então, imagina um cara que chega com 30 anos de idade, ele consegue ter 15 bilhões de dólares. O cara tem 15 bilhões de dólares. E aí o que ele faz? Ele faz uma empresa de estudos de investimento. Acho que um cara com 15 bilhões de dólares, a hora que ele bate na porta da Coca-Cola e fala assim, estou interessado em investir em vocês, vocês não querem me mostrar as operações de vocês? Você acha que a Coca-Cola não vai abrir as portas para ele e vai mostrar o negócio? Mas vamos supor que a Coca-Cola fala, não é certo, porque a gente tem as nossas empresas, as nossas ações aí colocadas no mercado e a gente não pode dar informação privilegiada. Ok, então se você não quer me receber, tudo bem.
Mas você quer tomar um café comigo? Ali hoje de tarde? Oi? Não, você... Nada a ver. Não é eu em Fausto Investimentos com você, Coca-Cola grande empresa. Qual que é o seu nome? João? João, vamos tomar um café lá. Quando o investidor bilionário ele vai tomar um café com o cara que só trabalha, ele só trabalha na Coca-Cola, mas ele torce para um time de futebol e ele gosta de uma determinada banda de rock e ele joga um determinado jogo. Quando esse cara ele é convidado para jantar, o que acontece? Um cara que tem 1 bilhão, 5 bilhões, ele deixa cair lá um chumaço de 150 mil e fala, me conta como estão as operações da empresa. Me fala tudo que você sabe, o que acontece, porque eu sou curioso só, eu só queria saber o que está acontecendo lá dentro. Quando essa empresa abre para ele tudo que ela tem, todos os investimentos, todas as dificuldades, todos os perrengues que ela passa, todo o planejamento estratégico que ela tem para os próximos anos, quando esse cara sai da Coca-Cola, o que ele faz? Ele vai tomar um café com o cara que é da Pepsi. E amanhã ele chama o cara do McDonald's. E depois de amanhã ele chama o cara do Burger King. Eu estou dando exemplos aqui aleatórios, só para vocês entenderem o conceito. Um cara que tem muita grana, ele também tem muito acesso à informação. Inevitavelmente ele vai ter muito acesso à informação. Então quando ele olha as operações de um e de outro e analisa profundamente, ele consegue dizer qual é aquele que vai se desempenhar melhor no mercado. O que ele faz? Ele recomenda esse daqui para todo mundo e pega esse daqui. Não, ele não vai recomendar esse daqui para todo mundo. Talvez ele pague grandes analistas de mercado para recomendar essa daqui e ele compra os papéis dessa outra. Eu sei que o Burger King está indo mal, por mais que pareça que está indo bem, e eu sei que o McDonald's está indo muito bem, por mais que pareça que está indo mal. O que eu vou fazer? Eu vou comprar papéis do McDonald's e vou pagar um cara para ficar vendendo consultoria de mercado e dizer que todo mundo tem que comprar ações do Burger King. O que acontece depois de 5 anos? Independente da entrada e saída de pessoas, a empresa que eu descobri que já estava com chances de se desempenhar muito melhor e de crescer muito mais, ela de fato cresceu. E a empresa febre do momento, o que aconteceu com ela? Ela caiu. A grande parte dos investidores perdeu dinheiro e eu, que era aquele cara brilhante, que dei a sorte no começo da minha carreira, mostrei o quanto eu sou gênio do mercado de ações. Cara, esse negócio de estudar curva é pseudociência. O cara ele tinha informação que eu batendo na porta do Burger King e falando como que vai estar o preço das ações de vocês o ano que vem, não tenho e não tenho como adivinhar. A mesma coisa acontece com os grandes inventores. Eu não vou ficar falando o nome de Thomas Edison e também não vou ficar falando o nome de Da Vinci, mas uma vez que o cara fica rico como inventor ao longo da vida, uma vez que ele tem muito dinheiro porque ele inventou alguma coisa que deu muita grana, ele também tem dinheiro para manter um ateliê e contratar um monte de artesãos. E de contratar um monte de pensadores, e de contratar um monte de gente para ficar tendo ideias. E ele pode eliminar 99% das ideias que as pessoas que ele contratou tiveram. E depois ele pega aquela uma ideia e fala assim, vou colocar isso daqui no mercado. E o mundo inteiro olha para a invenção nova do cara, porque afinal de contas o ateliê era dele, mostra a obra-prima do cara e fala, esse cara é muito foda, ele é um inventor da porra. Então precisou que o Hideo Kojima ele tivesse uma ideia brilhante e que fizesse um jogo muito bom para que ele tivesse um estúdio de desenvolvimento de jogos que contou com a criatividade de muita gente tendo muitas ideias para que ele pudesse filtrar e deixar sobrar algumas boas. E foi isso com Metal Gear 1, com o 2, com o 3. Isso aconteceu com vários jogos bons dele. E mesmo com todo o dinheiro do mundo e com todos os profissionais do mundo, ainda assim ele pode, por limitação pessoal, lançar um jogo que é uma bosta. Por quê? Porque ele acreditou nas pessoas que disseram que ele era um gênio da criatividade. Por quê? Porque as pessoas viam o resultado de toda uma equipe. Então, o sucesso ontem ele não é garantia de brilhantismo amanhã. E a grande maioria dos gurus de mercado que já são multibilionários e continuam acertando no mercado, esses caras acertam porque eles têm acesso a informação privilegiada. Então, não é eu e você falando assim, vamos estudar o mercado agora, vamos pegar essa curva e analisar. O estudo de curva ele não quer te dizer porra nenhuma. Day trade, técnica que funciona para você ganhar dinheiro analisando curva, é pseudociência. Eu estou gritando isso daqui desesperado, porque ao invés de você ficar estudando curva de ontem para tentar adivinhar o amanhã, ao invés de você ficar dia após dia estudando técnicas de day trade, estude uma técnica que seja de verdade. Se hoje você dedicar o seu dia a estudar uma técnica de Photoshop, você pode não ser o melhor desenhista do mundo, mas amanhã você vai acordar
tendo dominado uma técnica, você pode partir para a segunda. Ao invés de ficar adicionando camadas e camadas e camadas e camadas de day trade, que é uma pseudociência que não vale porra nenhuma, adicione camadas e camadas e camadas e camadas de técnicas num Photoshop, ou em marcenaria, ou em culinária, ou em qualquer coisa que te dê habilidades reais e capacidade real de geração de riqueza. Se existisse uma técnica para fazer a pessoa se tornar capaz de fazer dinheiro a partir do nada, essa pessoa jamais dividiria o segredo com você. Ela usaria para si. E aí você fala, não, Fausto, mas você tem que entender que esse cara que vende curso de day trade, ele faz isso de graça, ele nem cobra, ele faz porque ele quer ajudar as pessoas, porque ele já é rico. Ninguém faz nada de graça nesse mundo. Quanto custa uma transação no day trade? Quanto custa uma transação no day trade? Uma vez que você cria a coisa mais difícil do mundo, que é uma plataforma onde você possa fazer essas transações, uma vez que você tem uma plataforma que você pode fazer essas transações, para você, tanto faz quem ganha e quem perca dinheiro. Basta que as pessoas estejam lá fazendo repetida e continuamente operações infinitas. Por quê? Porque você está ganhando dinheiro com a sua plataforma a cada nova transação que é feita. Como as pessoas que realmente têm dinheiro, como as pessoas que realmente influenciam o mercado, elas não precisam dessa plataforma porque elas vão direto na veia e conseguem por formas tradicionais e facilitadas, como elas não precisam dessa plataforma. Como é que você vai ficar rico? Você vai ficar rico com centenas, milhares, dezenas de milhares de iludidos que acham, que acreditam que descobriram a técnica da curva. E o cara vai ficar ganhando. E aí quando ele ganha é porque a técnica é boa. E quando ele perde é porque ele deu uma vacilada e deu um azar. Com todo mundo ganhando e todo mundo perdendo, qual é a única pessoa que só ganha? O dono da plataforma. Por quê? Porque ele está pegando comissões tanto do ganho quanto da perda. Então, quantos milionários profissionais, brilhantes, engajados com o sucesso e o enriquecimento de toda a humanidade não estão aí vendendo cursos ou dando cursos de graça a respeito de day trade simplesmente porque eles querem aumentar os lucros dos donos da plataforma? Isso é uma teoria da conspiração? Estou acusando alguém? Fica aí o questionamento.